Olá, eu sou Adna, do site femininamulher.com.br e hoje nós vamos dar continuidade àquela conversa que começamos sobre a mulher, o trabalho e a confusão que o feminismo causou. E hoje vamos falar sobre quando a casa se esvaziou do trabalho e, consequentemente, do amor. Como vimos no outro podcast, as casas eram uma unidade econômica, uma espécie de centros de produção em miniatura. E nesse empreendimento familiar, todos trabalhavam juntos, homem e mulher, filhos, parentes e agregados. Você pode procurar no YouTube a saga O Amor Vem Devagar. Lá você vai ter uma ideia, uma noção de como é que a vida funcionava. Todos viviam e trabalhavam no lar, e isso exigia uma variedade de habilidades como cozinhar, lavar, varrer, arrumar, tecer, cuidar dos campos, animais. As mulheres eram tudo, menos ociosas. Elas viviam e estavam bem ocupadas no lar. Além dos cuidados com o lar, as mulheres eram responsáveis pela caridade, ou seja, cuidar dos enfermos, dar abrigo aos solitários. Essa caridade começava sempre no lar. Comunidade econômica, a família tinha liberdade para fazer dos seus bens o que quisesse. O 13º salário, por exemplo, era um presente dado pelo chefe da casa ao trabalhador da família. Não era obrigado. Com o passar do tempo, tornou-se uma prática comum, até chegar ao ponto em que tornou-se obrigatória. Mas o que somos obrigados a fazer deixa de ser presente, não é? Deixa de ser uma dádiva, uma caridade. O benefício, como nos ensina o próprio apóstolo Paulo em Filemão 1:14, não pode ser por força, mas voluntariamente. As famílias mais ricas, muitas vezes, nutriam uma relação de cordialidade com seus trabalhadores ou servos, e por vezes, dar uma carta de alforria era como ser demitido de um bom emprego. Receber o atestado de liberdade era, muitas vezes, ter que enfrentar uma vida solitária e errante. Você pode ler os livros de Lev Tolstói e você vai entender o que era ser um escravo em uma família amável. É uma pena que só nos passaram os maus exemplos da história. Em todo o tempo existiram bons e maus patrões, assim como bons e maus servos. Não é sem razão que as cartas endereçadas às igrejas, quando orientam quanto às relações interpessoais, colocam em pé de igualdade tanto servos como senhores, tanto escravos como livres. Você pode ler e fazer um estudo na carta de Paulo a Filemão. Lá nessa carta, você vai encontrar um escravo fugitivo, Onésimo, que tenta voltar à servidão do seu senhor. Em 1 Coríntios 7, dos versículos 20 ao 22, o apóstolo Paulo deixa claro que a servidão não deveria ser motivo de angústia, mas que poderia ser usada para a glória de Deus. O objetivo do cristianismo, segundo Paulo, não era provocar diferença ou guerra de classes, nem derrubar ou criar instituições políticas e sociais existentes, mas dar-lhes novos princípios para a vida. Veja como é diferente do que a gente pensa hoje, né? Como ensinou Ellicott, Paulo não propôs abolir a escravidão, mas cristianizá-la. E quando a escravidão é cristianizada, ela deixa de existir. A escravidão cristã é liberdade. Percebe o mistério da liberdade cristã? Ela não depende de condições sociais, mas é um estado da alma. O cristianismo é o único que pode fazer de um desconhecido um bem conhecido diante de Deus. E é isso que nos basta como homens. O cristianismo faz de um quase morto em vivo para sempre, de um entristecido segundo o mundo em um ser sempre alegre. Você por acaso consegue lembrar daquele porteiro espalhafatoso? Eu me lembro aqui de um vizinho que era bem espalhafatoso, bem alegre, ele era porteiro, que sempre cumprimenta a todos com alegria. Ou daquela senhora assalariada que sempre sorri e tem sempre uma palavra de consolo. Se você conseguiu lembrar dessas pessoas, são essas pessoas, esses cristãos que Paulo falava. Os cristãos, mesmo sendo pobres, são os que enriquecem a seus senhores, pois eles, talvez, nada tenham no mundo, mas possuem
tudo em Cristo. Essa verdade você encontra em 2 Coríntios 6, 9 ao 10. Mas vamos voltar ao lar. Vejam então que a casa era um lugar de repouso, de trabalho e de crescimento, uma empresa qualificada. Todos, do servo ao patrão, da mulher ao homem, faziam parte de uma engrenagem que funcionava. Neste lar, o trabalho da mulher era complementar ao trabalho do homem. A mulher cumpria exatamente a função para a qual fora feita. Era uma ajudante do seu marido, trabalhando lado a lado com ele. Dos trabalhos mais pesados, a mulher estava protegida. Dessa forma, a mulher sempre esteve envolvida em trabalhos além da maternidade propriamente dita. Ela era mãe, mas era também enfermeira, professora, médica, contadora, analista, agropecuarista, economista. Quando as coisas apertavam, elas eram habilidosas o suficiente para ajudar o marido em algum outro trabalho. Por isso, ninguém questionava o valor da mulher ou a importância do seu papel no lar. Uma boa mulher era essencial para o funcionamento da vida. Por isso, ter uma esposa era encontrar algo excelente. Era como receber uma bênção do Senhor, como diz em Provérbios 18, 22. E é assim que a machista Bíblia trata as mulheres. E é por isso que eu prefiro o patriarcalismo da Bíblia do que o feminismo do mundo. O que levou algumas mulheres a desejarem sair dos seus lares não foi a opressão do lar, como afirmam algumas, mas o ócio e a separação de projetos e trabalhos entre os cônjuges. Depois da Revolução Industrial e da descoberta da pílula anticoncepcional, os trabalhos no lar foram substituídos pelas máquinas e os filhos foram evitados pelas pílulas. Estes foram os fatores importantes para o deslocamento da mulher. Sem filhos e com tempo livre, elas se sentiram sozinhas, inúteis e vazias. E então o mercado de trabalho pareceu promissor. Por outro lado, as que permaneceram nas suas casas com os filhos tiveram que suportar a separação brusca dos seus esposos, não somente fisicamente, mas uma separação que envolvia o projeto pessoal de vida. Imagina só, homem e mulher seguiram caminhos distintos e a ausência do chefe da família deixou a cabeça do corpo familiar descoberta. Em outro momento, a gente vai falar sobre como a atitude do homem influencia a santidade e as escolhas da mulher e como é importante a presença masculina dentro de casa. Então, daí começaram os movimentos de emancipação das mulheres. Algumas mulheres foram trabalhar nas fábricas em condições completamente insalubres. Outras começaram a espernear porque não se sentiam economicamente produtivas no lar, situação jamais pensada no tempo em que as mulheres geravam filhos, educavam, teciam, plantavam, colhiam, fabricavam medicamentos, velas e tudo o que precisava para a vida. Na verdade, a ociosidade e a fartura de comida. As fábricas começaram a produzir os alimentos e a estocá-los. É uma combinação explosiva para o rompimento das normas éticas e morais da vida. Anote aí. A ociosidade e a fartura de comida, exatamente o que veio com o advento da Revolução Industrial. Veja o que o profeta Ezequiel nos revela, que foi exatamente esse pecado que tornou Sodoma um amontoado de cinzas. Leia em Ezequiel 16 e 49. Veja como Deus alertou seu povo sobre isso antes da entrada da terra que manava leite e mel. Veja que Ezequiel fala e depois Deus vai falar também isso em Deuteronômio. Mas vamos ler primeiro Ezequiel. Veja o que diz. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E aqui eu quero fazer um comentário. Vejam como a falta de trabalho e o estoque de bens e alimentos alimenta o pecado mais perverso do homem, a sua soberba. Ora, não foi esse o pecado de Lúcifer? Mas o que ouvimos do mundo é: trabalhe para juntar dinheiro para você mesmo e depois presenteie a você com viagens, comidas, roupas caras, prazeres. O brasileiro trabalha o ano inteiro para juntar dinheiro para viajar nas férias. Ajudar necessitados? Socorrer os pobres? Não, isso não consta nos planejamentos.
De trabalho e socorro alcançado, as pessoas passaram ao cultivo da soberba e descaso com o seu semelhante. Mas cuidado desfavorecido é o que abre as janelas da bênção da prosperidade. Deus alertou o seu povo sobre isso antes da entrada na terra que manava leite e mel. E agora eu quero ler com você, Deuteronômio 15, 4 ao 11. Veja o que Deus falou ao povo. Não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, seu Deus, lhe está dando, não endureça o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. Não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado pelo pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Veja que coisa. E ter uma família só ajuda nesse ciclo de bênção, meus irmãos. Mas não é isso que a gente ouve hoje. Veja a mudança de foco do trabalho, desde daquele tempo até hoje. Em vez de ter como finalidade o firme propósito de suprir as próprias necessidades do homem e a dos seus semelhantes, em vez de ser um meio para a boa convivência entre as pessoas, o trabalho passou a ser um fim em si mesmo e no próprio bem-estar. Hoje, muitas mulheres com boas intenções, submersas em uma cultura anti-criança e anti-família, acabam navegando nas correntes deste rio. Casam-se, tomam conselho com médicas, em sua maioria feministas, e já são levadas a fazer o planejamento familiar. Já casam com as pílulas na bolsa. Você precisa de pelo menos 2 anos para aproveitar o casamento e juntar dinheiro, dizem os conselheiros. E as jovens embarcam nessa conversa. Passam-se os anos e a coragem para ter filhos é cada vez menor. Eu preciso terminar a faculdade, o mestrado, o doutorado, preciso comprar a casa, o carro, o cachorro, sei lá mais o quê. E o filho fica sempre para depois. Ocupamos o tempo com atividades que não exigem compromisso, além de nós mesmas, e nos esquivamos do dever conjugal estabelecido por Deus de gerar filhos. Com isso, a casa também ganhou um novo significado social. Ela já não é uma unidade econômica, mas um lugar para descansar, para assistir TV, para ficar sem fazer nada. E então, depois do trabalho, tudo mais foi ganhando espaço fora das suas portas. A educação, a alimentação, lazer, vida devocional, a educação com as escolas, a alimentação com os restaurantes, o lazer com as coisas aí do mundo, né? Os parques, a vida devocional nas igrejas. O lar deixou de ser o centro da família para ser um dormitório. Deixou de ser o caminho que une duas vidas para ser o lugar de separação de atividades. Hoje, cada qual tem a sua TV, tem o seu banheiro, tem o seu lugar de estudo, tem o seu cantinho. Antes, a cozinha era o centro da casa e a mesa era grande para comportar alimentos e pessoas frente a frente. Hoje, são tão minúsculas que mal dá para comportar 2 pessoas. As mesas são presas nas paredes e os integrantes da casa comem olhando para o concreto. Não, isso não é um lugar para convivência. É curioso ver como a decoração das casas foi transformada para dar um lugar de honra à TV, por exemplo. As famílias não mais sentam na sala de estar para estar, ou seja, para conversar, olhar o rosto do outro, cantar, adorar a Deus, mas se sentam para assistir a TV. Os móveis estão dispostos de certa forma que impede até mesmo que olhemos a face do outro. E quando a casa muda o seu significado, as relações fora dela também ganham novos contornos. O trabalho, que antes era pessoal e quase familiar, passa a ser impessoal e baseado no salário. Homens
são separados de suas esposas, deixando para elas uma casa esvaziada de tarefas importantes e ainda um encargo de educarem sozinhas os seus filhos. Os papéis masculinos e femininos foram então redefinidos. A função paternal foi uma das mais prejudicadas. Aquele homem líder, cabeça e sacerdote do lar cedeu espaço para a solitária liderança feminina. Disciplina, instrução, ensino, toda a atividade formativa das crianças foram entregues às mães. A mulher deixou de ser produtiva economicamente, enquanto assumia todo o encargo da criação dos filhos sozinha, coisa que era um homem quem fazia. Deste modelo vem tudo o que nós conhecemos hoje: pais ausentes, mães enfadadas, vida no lar relegada a um lugar inferior e vida pública almejada como uma conquista a ser perseguida. Todas as outras funções foram, pouco a pouco, sendo transferidas para as instituições, até chegar ao que hoje conhecemos como a era da profissionalização. Para as mínimas coisas, há sempre um profissional mais habilitado que você. Até aquele trabalho benevolente deixou de ser exclusividade das famílias nucleares para alcançar a esfera fora do lar. As associações de caridade e sociedades benevolentes começaram a ser formadas pelas mulheres e o espaço público passou a ser o lar. Com isso em mente, fica fácil de entender os desdobramentos disso. Por exemplo, os temas do Enem sobre a invisibilidade do trabalho da mulher. Você consegue entender agora? Veja como as mulheres que desconhecem os espaços privados e familiares, porque elas nunca tiveram, passam a reclamar dessa invisibilidade do trabalho que é feito no lar, coisa que antigamente era normal. Claro que os primeiros trabalhos não carregavam as motivações feministas egoístas, pelo contrário, reforçavam justamente as diferenças entre homens e mulheres, dando às mulheres a função do cuidado, que exigia sensibilidade e piedade amorosa, justamente as mesmas características daquele trabalho benevolente que era feito em casa. Leis foram criadas para proteger as mulheres do trabalho pesado nas fábricas, mas as coisas vão mudar ainda mais. Pecados acalentados secretamente, separação de atividades, vidas autônomas, competitividade vão secularizar nossa cultura de tal modo que os valores transcendentes serão suprimidos e seus desdobramentos acabarão por valorizar a esfera pública em detrimento da privada. O mundo cada vez mais enaltecia a ciência e a indústria, e não demorou até que surgissem teorias científicas para substituírem a verdade e a moralidade cristã. Nancy Pearce revela: após a publicação da Origem das Espécies de Charles Darwin, em 1859, o evolucionismo assumiu a biologia e as ciências sociais. Com seu materialismo implacável, o darwinismo minou a confiança em qualquer verdade transcendente. Se a casa representava os valores ultrapassados da piedade e religião, então a própria casa era uma instituição ultrapassada, escreveu Nancy Pearce. O darwinismo social foi um dos responsáveis pela desvalorização do trabalho no lar. Herbert Spencer, darwinista social, afirmava que os homens evoluíram mais rapidamente porque precisavam lutar de forma bruta no mundo, desenvolvendo mais força que as mulheres. No processo de seleção natural, segundo ele, em que os fortes eliminam os mais fracos e inferiores, as mulheres, que permaneciam no lar, alimentando os jovens, evoluíam assim mais lentamente que os homens. Eles expressavam claramente um desprezo pelo caráter das mulheres e pelo ambiente das mulheres que era o lar. E assim a vida doméstica foi tida como um obstáculo para o desenvolvimento evolutivo. A teoria de Spencer tornou a casa totalmente irrelevante para o progresso humano. A luta masculina fora de casa é o motor da mudança. O darwinismo social é, então, o precursor do feminismo. Mas vamos deixar isso para a terceira parte dessa conversa. Enquanto isso, eu oro para que o Senhor traga cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Que Deus vos abençoe em Cristo. Eu sou Adna Barbosa e eu falei para o site femininamulher.com.br.